Nutridores, bem-vindos a mais um vídeo no canal NutriBruxa. Hoje com a minha convidada mais do que especial, a nutricionista clínica Denise Carreiro, que foi minha professora na pós-graduação de nutrição funcional, né, lá na VP Consultoria. E ela é professora também de pós-graduação em nutrição e em medicina, né, no curso de medicina. E ela manja muito, gente. O assunto que eu convidei ela para explanar é sobre intestino, né, que é algo fantástico e ela é expert. Obrigada, viu, Denise? Imagina, eu que agradeço o convite. Muito legal mesmo, vai ser de muita valia. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco sobre o intestino e por que ele é tão importante, o que todo mundo fala sobre o intestino. Até dentro da medicina mais tradicional, eles consideram o intestino hoje como o órgão esquecido, né? Quer dizer, tá resgatando. E na verdade a gente, como eu falei pra você, né, eu tô há 25 anos já em consultório e brincando, pelo menos há uns 23 anos estudando disbiose, probiótico, intestino. E hoje isso é falado em muitos lugares como se fosse novidade, né? Sim, a gente já faz isso há muito tempo. Só que mesmo dentro desse contexto, as coisas de uma maneira geral, conforme vai se conhecendo, vai evoluindo e vai se mudando o conceito. Até há pouco tempo atrás, intestino era uma coisa preocupante se tivesse preso ou solto. É verdade. Depois ele passou a ser chamado de segundo cérebro. Sim. Aí ele começou a ter um monte de livros sobre o segundo cérebro, o cérebro desconhecido, não é? Então, a dúvida atual dos pesquisadores é se ele é o primeiro ou o segundo cérebro. Então, quanto mais se estuda, mais vai percebendo que o que acontece no intestino determina o que acontece no organismo todo, inclusive, principalmente no cérebro. Nossa, que bacana. Então, tanto o que alguns fatores que podem determinar a absorção de substâncias que vão gerar processos inflamatórios no organismo e que podem interferir no cérebro, como também diretamente do intestino, através do nervo vago para o sistema nervoso central. Então, o cérebro e o intestino, eles se comunicam através do nervo vago. Só que hoje se descobriu que mais de 90% das informações é do intestino para o cérebro. Nossa, então é muito mais importante do que a gente imagina, né? Infinitamente mais importante. Já teve casos de criança que eu peguei com epilepsia e convulsão, crianças que ficavam, essa criança em especial ficava 7 dias ou mais sem evacuar, desde os 6 meses de idade, com 2 anos começou a ter epilepsia e convulsão. Tratamentos e nada melhorava e piorando o processo. Recebeu diagnóstico de 3 centros de referência aqui em São Paulo de doença neurodegenerativa sem chance de remissão, com 20% de chance de sobrevivência. E quando a gente começou a tratar, e óbvio, qual foi o foco? Sim, o intestino. Então, quando nós começamos a tratar, em uma semana as crises começaram a diminuir. Em 2 semanas, o dia que o intestino funcionava, não tinha crise. O dia que o intestino não funcionava, tinha crise. E em 3 semanas, o intestino funcionava todo dia. Acabaram as crises. Em 4 semanas, uma criança que tinha parado de falar e de se comunicar, voltou a falar e voltou a se comunicar. Pois é, e não é uma coincidência, né? É um tratamento. Aí começa assim, né? Que sorte, né? Aí vira história, porque eu tô no canal certo, tá, minha filha? Porque eu sempre fui chamada de bruxa. Várias bruxinhas. Eu falo que só faltava o caldeirão. Tá, de bruxa sempre eu fui chamada. É verdade. Mas na verdade, essa bruxaria, ela sempre foi em função de investigar, entender o que a alimentação e o processo nutricional estavam interferindo para os sintomas que a pessoa apresentava. Lógico. Invariavelmente isso passa pelo intestino. Sim. Porque alimento, o organismo nem sabe o que é. Sim. O organismo sabe o que é o nutriente que é extraído do alimento. Então esse processo todo de digestão e absorção e principalmente o que vai acontecer, né, no intestino vai determinar o resto da saúde do organismo. Sim. Não é? Sim. Então, dentro desse contexto, a gente sabe que hoje a alimentação atual, ela não favorece uma integridade da parede desse intestino e ela não favorece uma microbiota saudável que vai determinar todas as ações que o intestino precisa executar. Ou seja, o intestino executa funções fundamentais que a gente pode falar um pouquinho sobre elas, mas nenhuma delas vai ser executada se eu não tiver uma microbiota saudável. E isso depende
totalmente do que a gente você come. Perfeito. Tem ligação também com a imunidade, né? Tanta gente doente, com medo de ficar doente. E você pensa, né? A gente tem os tecidos chamados tecidos linfóides, né? Que são produtores de células de defesa. O intestino, ele vai ter de 8 a 11 metros no adulto. E toda a extensão do intestino é acompanhada pelo tecido linfóide intestinal. Então, qual é o maior órgão produtor de célula de defesa que tem? Nossa, é o intestino. 60 a 70% do intestino, das células de defesa, são produzidas pelo intestino. Mas quem mantém a integridade da parede intestinal e quem mantém a ativação constante para formar e maturar a célula de defesa é a microbiota saudável. Sim. Né? Que você já deve ter falado bastante aqui, né? Sim, a gente sempre fala de desbiose, em cuidar do intestino. Exatamente. As pessoas às vezes não entendem que tanto que se fala no intestino. Eu vou ao banheiro todos os dias e acha que só aí já está bom. E acho que uma coisa que muitas vezes o pessoal acaba não tendo uma informação é que a microbiota saudável, né, aquelas bactérias saudáveis presentes no intestino, em associação com vitamina A e D, por isso a importância do equilíbrio das duas, formam no intestino células chamadas tolerogênicas. Essas células tolerogênicas no intestino, elas são responsáveis por tolerar agressores alimentares, ambientais, da microbiota, mas o mais importante, Priscila, essas células, elas expressam um fator de transcrição chamado FOXP3, e esse fator de transcrição, ele evita inclusive autoanticorpos. Nossa, que fantástico, né? Então, e além de tudo, controla a magnitude da resposta contra agressores. Mas você imagina então daí a importância da adequação dessa microbiota saudável, a importância da adequação que se fala tanto hoje da vitamina D e da vitamina A para evitar a doença autoimune, né? Que hoje está pipocando, né? Em crianças cada vez mais novas está começando já o processo, né? E aí a gente acha que as coisas, de novo, acho que é azar, né? Não se olha, né? Não procura ajuda e vai levando, né? Vai levando. A gente hoje tem poucos profissionais na área da saúde que conhecem as causas nutricionais dos desequilíbrios do organismo. Por incrível que pareça, tanto na medicina quanto na nutrição. Tá? A gente tem poucos profissionais que efetivamente conhecem e principalmente entendem o grau, a importância que é o intestino e a microbiota intestinal na interferência de todo esse processo. Sim. E aí, vocês gostaram do vídeo, né? Então deixa um curtir aí pra mim, pra Denise, compartilhem o vídeo com todo mundo que possa se interessar e não esqueçam que a Denise é autora de livros fantásticos na área de nutrição. Para vocês poderem adquirir, entra aqui no site dela, ela manda pro Brasil todo, denisecarreiro.com.br. E claro, se vocês quiserem continuar assistindo aqui a nossa série Faça do Seu Intestino seu melhor amigo e acompanhar as outras partes da entrevista que eu fiz com a Denise, vocês têm que deixar um comentário legal aqui pra gente, tá? Deixar um curtir, compartilhar, como eu falei pra vocês. Então comam algo saudável por mim e até o próximo vídeo. Tchau!